Nós voltamos a conversar com o Dr. Paulo Celso a respeito dos direitos difusos e coletivos. Doutor, eu gostaria que o senhor retomasse a questão da educação e da conscientização da população em relação à acessibilidade. Sim, então é um trabalho que a gente está começando a desenvolver a partir de reuniões que foram feitas com com as próprias autoridades ligadas à temática, de modo que a gente possa não só cobrar, né, utilizar o poder de polícia, como eu havia mencionado, mas também começar a trabalhar essa mudança de formação, essa mudança cultural com a nossa população. Então, para isso, a gente vai ter que ter esse trabalho, essas campanhas educativas. A própria promotoria ela está encabeçando a formação de uma campanha. Essa campanha vai ser amplamente discutida com as autoridades públicas, de modo que todos possam, dentro das suas searas, poder executar essa tarefa de conscientização. Então, ela vai ser importante não só na questão da acessibilidade, na questão do direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, mas em todas as searas, dentre elas também as questões raciais, as questões LGBT, que são temáticas importantes. Nessa temática, nessas duas temáticas agora, tem muita demanda em relação às questões raciais, em relação aos direitos dos afrodescendentes aqui em Macapá? Bem, no que tange a atuação do Ministério Público Estadual, as demandas que chegam, pelo menos no âmbito da minha promotoria, elas são muito poucas, são bem escassas. Ainda há um tema ainda um tanto quanto velado. A discriminação racial ela existe, principalmente essa discriminação institucional. Então, são temáticas que a gente precisa começar a realmente enfrentar, trazer à baila realmente a temática, reunir com os órgãos ligados à matéria, de modo que a gente também possa desenvolver esse trabalho, principalmente o trabalho de educação, de fazer com que as pessoas passem, como eu disse, a se colocar no lugar das outras. Não há qualquer tipo de razão para fazer diferença entre o homem, a mulher, o negro, o branco, a pessoa considerada normal, a pessoa com deficiência, o jovem, o velho. Não tem porquê. Todas as pessoas, elas fazem parte de algo muito maior, que é o grupo humano. Então elas têm que ser respeitadas pelo simples fato de serem pessoas. Então é um trabalho que a gente está trazendo realmente à discussão. Eu tive a oportunidade de reunir com algumas autoridades ligadas à Universidade Federal do Amapá, em que a gente passa realmente a discutir essa questão da intolerância racial, que a gente essa possa questão, discutir de forma... Ela tem que ser levada às escolas, às universidades, né, não só públicas, mas privadas também. Eu vejo um número realmente, como o senhor falou, muito pequeno, né, de pessoas afrodescendentes nos órgãos públicos principalmente, né, e nas universidades como professores, como técnicos. E eu entendo que esse é o caminho que o senhor está colocando. Exato. É preciso também, para que haja um melhor enfrentamento, começar realmente a colocar os pingos nos is. Hoje o que a gente observa, geralmente na esfera criminal, quando se tem alguma questão racial, geralmente se joga na vala comum, se joga nos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, esquecendo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquilo ali não é crime contra a honra. Aquilo ali tem um cunho racial. Então, é preciso dar um outro enfrentamento. Então, hoje a gente observa que a questão já começa a ser tratada com outro olhar. A promotoria ela tem enveredado um pouco, apesar de nós não termos atuação criminal, mas a gente tem enveredado nessa questão. Através de tratativas com o poder estadual, nós conseguimos a implementação de uma delegacia especializada. Essa delegacia ela trata hoje de questões raciais, ela trata hoje de violação de direitos da população LGBT. Então são situações que a gente realmente precisa começar a enfrentar com um olhar mais especializado. Como eu falei, é muito cômodo, é muito prático eu jogar uma violência racial para a área de
violação da honra. Até porque quando a gente leva para a área da discriminação racial, as penalidades elas são bem mais sérias. E isso faz com que a pessoa ela passe, de certa forma, se ela não aprendeu de uma forma mais tranquila, ela passa a aprender a respeitar os outros pela via da repressão. Então também isso é importante. E a gente vê essa temática dessa violação de direitos muito ligada também à questão LGBT, que é uma temática extremamente importante, é uma temática que a gente precisa parar, discutir, enfrentar. Em relação à temática LGBT, doutor, eu gostaria que o senhor colocasse a seguinte questão. As promotorias do Paraná e do Espírito Santo, elas criaram o núcleo LGBT, que tratam especificamente a respeito das questões ligadas à população transexual, bissexual, lésbicas, né? E aqui em Macapá, o senhor vê a possibilidade de criação de um núcleo desse porte? Sim, e vejo também como importante. Eu tenho procurado, como eu falei, discutir essas temáticas, essas necessidades diretamente com essas pessoas envolvidas, mas acredito que a criação de um centro, vamos dizer assim, que possa agregar essas pessoas de forma mais efetiva, para que a gente possa traçar linhas de ações, isso vai ser vai ser muito fundamental para o nosso trabalho. Hoje eu tenho uma certa facilidade em procurar criar esse tipo de discussão, porque foi implementado, junto ao Ministério Público do Estado do Amapá, o Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Então eu estou na coordenação, então a ideia justamente do Centro Operacional é fazer essa ligação direta, não só com os nossos órgãos internos, e aí a gente vai falar um pouco de administração superior, vai falar um pouco de servidores, vai falar um pouco de membros, mas também com os órgãos externos. E aí a gente vai desde as associações, das entidades ligadas às temáticas, de modo que a gente possa ter essa troca de experiência, essa troca de informações e direcionar um trabalho. Nós já traçamos algumas reuniões preliminares com a comunidade LGBTI, quando nós estávamos falando da criação de um comitê estadual de direitos humanos da população LGBT. Houve um progresso muito grande. Hoje existe realmente um comitê, existe uma comissão de direitos, melhor dizendo, que trata sobre direitos humanos da população LGBT. E essa comissão ela tem importância porque é onde vai se formar toda uma política pública, através da união dessas entidades, desses pensamentos, se vai realmente definir aonde se deve trabalhar e o que se deve fazer. E isso gera, doutor, uma conscientização na população. Sim. Porque o importante desse trabalho que o senhor vem desenvolvendo é conscientizar a população que cada um tem direito de ser aquilo que escolheu ser. Exato, de ser respeitado. De ser respeitado, né? Quer dizer, nós observamos uma falta de respeito muito grande das pessoas umas em relação às outras, né? Perfeito. E não basta ter só uma lei garantindo isso. É uma coisa que nós estamos enfrentando hoje, a utilização do nome social. Já existe lei garantindo a utilização do nome social por parte da população LGBTI. Essa garantia ela está muito atrelada aos órgãos públicos. Em relação à iniciativa privada, ainda não temos uma definição. Então, nós estamos trazendo isso para uma discussão, nós vamos chamar uma audiência pública, de modo que a gente possa ouvir os segmentos, possa ouvir os interessados e, a partir daí, começar a tornar esse direito efetivo. Porque, assim, as pessoas têm direito a ser chamadas pelo aquele nome que elas realmente acham que é mais conveniente. Não adianta eu ter na minha certidão lá escrito Paulo, se eu utilizo um outro nome, se eu sou conhecido junto ao meio social com outro nome, ligado, logicamente, à discussão LGBT. Né? As pessoas, isso faz parte da intimidade, isso faz parte da vivência da pessoa e não tem como interferir. E há alguma previsão na sua programação de também trazer essa discussão para os meios evangélicos, que alguns têm um receio muito grande até em se conversar sobre esse assunto, né? A ideia, quando nós
traçamos a iniciativa, por exemplo, de uma audiência pública, justamente trazer todos os segmentos. Mas, lógico, a gente tem a noção de que em determinadas áreas vai ter que ser um trabalho bem mais delicado, justamente por conta da discussão que vai ser travada. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para a discussão, ouvir a opinião, ponderar em cima daquele pensamento e tentar, de alguma forma, modificar uma realidade. Então, para isso, a gente tem, junto ao próprio Centro da Cidadania, que foi instaurado agora, um núcleo de mediação. O núcleo de mediação vem de um trabalho já reconhecido através do programa do MP comunitário. Então, nós vamos utilizar esses profissionais para, de certa forma, discutirem a temática também com esses segmentos e começar a mostrar que entre o 8 e o 80 existe uma numeração infinita. É verdade. Entre o branco e o preto existe uma nuance muito grande de cores. Então a gente precisa começar a abrir justamente a nossa mente, o nosso pensamento e ver que a vida ela pode ser vista por vários ângulos. Basta que a gente pare, reflita e realmente passe a se conscientizar disso. Doutor, eu estou imensamente feliz com a sua participação aqui no nosso programa, né? E estamos também nos colocando à sua disposição para o senhor vir sempre que quiser e trazer os programas da promotoria, as ideias da promotoria, que são imensamente importantes para todos nós. E nós estamos terminando, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais em relação aos trabalhos que o senhor desenvolve lá. Bem, obrigado aí por esse espaço em que a gente tem de realmente conversar com a população e colocar o Ministério Público do Estado do Amapá à disposição. A Promotoria de Defesa dos Direitos Constitucionais funciona na Zona Norte, lá no Complexo Cidadão Norte, é de fácil localização, bem ao lado do Detran, bem ao lado do Corpo de Bombeiros, e a gente está à disposição. Ali no complexo são 4 áreas de extrema importância para a população, que é meio ambiente, educação, saúde e direitos constitucionais. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um programa Direito em Foco.